Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 106, Catalepsia, Ressurreições, a Gênesis, capítulo 14. Mas como nós já dissemos, nós vamos entrar no Evangelho e tem muitas coisas para a gente ler, paralelas, para poder chegarmos a uma conclusão, principalmente de ressurreição, né? Então, é aquilo que eu já disse, acho que eu disse no vídeo primeiro. Não espere em 2, 3 vídeos você assim achar que vai descobrir aqui no esmiuçamento tudo a respeito de ressurreição e de catalepsia e de letargia, porque não, isso vai demorar uns 20 vídeos ou mais, né? Até porque nós temos que abordar nós temos que adentrar muitos livros aqui para chegarmos a uma conclusão, né? Então, a própria ciência aqui na Terra, ela sofreu grandes perseguições em séculos, muitos séculos, 2023, durante todos os séculos, eu creio que as ciências, elas sempre foram impedidas principalmente pela Igreja Católica e também por outras religiões, a não analisar, a não mostrar a real situação, porque se você evangeliza a pessoa, se você a instrui, esvazia os teus cofres. Então você, para manter os teus cofres abarrotado, nunca que instrua os teus adeptos. É assim o lema deles, né? Então as ciências sempre se viram com as mãos atadas pelas religiões, né, que inclui as teologias, pelos sistemas. Então, as ciências sempre se viram com as mãos atadas. E outras ciências também, a maioria das ciências na época lá, elas também, muitos eram lá submissas, né? No entanto, na época existia um transtorno, uma enfermidade, uma obsessão, um transtorno da alma, né? Uma lei de causa e efeito, ação e reação, cujo nome futuramente os cientistas descobriram que não passava-se de catalepsia, mas que naquela época a catalepsia naquela época significava morte. Olha só para você ver. Então, se você procurar no Google, você vai encontrar muitas matérias excelentes, mas muitas matérias não esclarecedoras, tanto quanto a doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos nos traz a luz, né, dos desígnios de Deus, nos esclarecendo o porquê da catalepsia, da letargia,
da epilepsia, o porquê da ressurreição e tudo mais. Então, naquela época do Cristo, há 2000 anos atrás, não se conhecia esse termo catalepsia e também nem letargia, não se conhecia. Mas nosso Senhor Jesus Cristo conhecia. É lógico, nosso Senhor Jesus Cristo sabia o que era catalepsia, e ele sabia quando o indivíduo ou o paciente ali encontrava-se em crise cataléptica ou em crise epiléptica, né? Porque crise epiléptica é proveniente da presença de um obsessor que afeta os neurônios, afeta a parte neurológica do paciente, e são dívidas, obsessores. Mas a catalepsia também não deixa de ser os mesmos princípios obsessivos. Só que na época a humanidade não tinha conhecimento disso. A humanidade não tinha conhecimento de que aquela pessoa ali encontrava-se obsidiada, que aquilo ali era lei de causa e efeito, de ação e reação, dívida, né, do passado, de outras existências, uma prova, uma expiação, né? Mas Jesus sabia. Então, se você procurar no Google, porque como já disse, logo após esses esclarecimentos todos aqui, nós vamos adentrar ao Evangelho, que a mensagem é ressurreição e reencarnação, onde tudo se explica, né? Então, no Google, você vai encontrar lá assim, o que é catalepsia? Né? Porque não está aqui, ó, catalepsia e ressurreição. Então, nós temos que buscar saber o que significa. Só que isso aqui é apenas um petiscozinho que o Google fornece. Porque nem tudo ali no Google é, assim, confiável no bom sentido, à luz da doutrina, à luz dos desígnios de Deus, porque não é. Porque eles não têm conhecimento, como muitos fisiologistas, neurologistas aqui na Terra não têm o conhecimento de causa e efeito, ação e reação, não tem conhecimento da pré-existência da alma, da imortalidade da alma, do perispírito, né? Mas a gente respeita, é um estudo isso aqui, por isso que a gente tem que dizer tudo isso. Então, se você digitar lá no Google, o que é catalepsia? O Google vai te dizer assim, a catalepsia é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala. Em alguns casos, podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Tem pessoas que se contenta com isso aqui. Ah, é. Então a catalepsia é uma condição transitória. Transitória, mas que fez a pessoa para ser um cataléptico? Que deve fazer aquele paciente para se livrar da catalepsia? Que deve fazer ele? Né? Ele nasceu cataléptico? Nasceu. Por qual motivo? Aí já entra os questionamentos da doutrina. Vamos pensar por esse lado. Quem tem conhecimento já começa a questionar. Quem não tem conhecimento dos desígnios de Deus se contenta. Ah, é? Bom, agora eu entendi.
Aí você pergunta, você entendeu mesmo? Entendi. Então me recita tudo para mim. Ah, eu não sei recitar. Eu, eu entendi para mim eu entendi, mas eu não consegui explicar para outra pessoa. Então a pessoa que diz assim, não, eu consegui para mim entender, para mim eu entendo. Mas não consigo dizer para outra pessoa, é porque não entendeu. Então isso é uma forma, isso é uma desculpa, né? Então, aqui na Terra é desse jeito. É uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros. Olha só para você ver. De fato, aparente, por isso que existe o termo morte aparente. A doutrina dos espíritos trata desse assunto, morte aparente. Aparentemente é assim, né? Apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros na cabeça ou até na fala. Mas só que quando chega-se nesse estado aqui, na movimentação dos membros na cabeça ou até na fala, todo mundo ali já o tem em condições de óbito. Só que ele não se encontra em condições de óbito. Ele não está em óbito ali, né? Em alguns casos pode ser confundido com a morte, pois a respiração também é afetada. Não, a respiração não é afetada. A respiração para. O coração para. À luz da doutrina dos espíritos, para-se 99,9%. Para tudo. Vamos dizer, 99,9% as funções neurológicas, as funções orgânicas param. Então, ali o espírito, a alma, o perispírito, num estado cataléptico, como se fosse um estado letárgico, se encontra, que olha só para você ver, letargia, estado de profunda e prolongada inconsciência. Olha só, letargia, mas aí nós já estamos dando sequência ao estado cataléptico. Ali, 99,9%, o paciente que chega num estado cataléptico, ele, 99,9%, ele encontra-se nesse estado de profunda e prolongada inconsciência. Semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Esse pode ser despertado não significa pode ser despertado por alguém. Depois de alguns dias, ela pode, né, despertar, e só que depois, por ser um transtorno obsessivo, e também não deixa de afetar a área neurológica, a parte orgânica, aquela enfermidade ali permanece, ou ali permanecendo, constantemente a pessoa entra naquele transe cataléptico, que é da morte aparente.
Você vai conseguir entender isso quando nós começarmos a falar a respeito de ressurreição. Por isso que começa-se com o tema primeiro, catalepsia. Porque a catalepsia é nada mais, nada menos que a morte aparente. 99,9%. Então, quando o paciente entra na morte aparente, que é a catalepsia, 99,9%, é naquele estado, naquele estágio ali, o perispírito e o espírito daquele indivíduo, naquela morte aparente, naquele corpo físico, encontra-se nesse estado aqui, ó, de letargia. Estado de profunda e prolongada inconsciência, entendeu? Semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Então ali ela encontra-se também numa condição de incapacidade de reagir e de expressar emoções. Apatia, inércia, né? E outros desinteresses, diversos outros desinteresses, porque ela encontra-se naquele estado de catalepsia, que é a morte aparente, onde o quadro dela ali representa 99,9% de inconsciência, né? Profunda e prolongada, semelhante ao sono profundo. Então, para aquela pessoa, vamos usar até esse termo, até para aquela pessoa, ela está morta. Mas ela não está morta. Aquilo ali está relacionado a vários fatores. Está relacionado à preexistência da alma. Está relacionado à lei de causa e efeito. Ação e reação. Prova e expiação. Está relacionado aos males que cometeu em vidas passadas. Está relacionado a obsessores que ali a obsidia, como em muitos casos de epilepsia. Só que a epilepsia, o paciente não chega ao quadro de letargia e nem de catalepsia, a epilepsia. Epilepsia, o paciente não chega no quadro de letargia e de catalepsia. Porque na epilepsia, o paciente, ele continua consciente, só que convulsionando, né? Ali ele convulsiona. Por que que ele convulsiona? Porque o organismo molecular dele, tanto espiritual quanto físico, sente a presença dos obsessores, os quais ele em existência passada
prejudicou demais o paciente epiléptico, o paciente portador de epilepsia. Ele, com todo respeito, isso é um estudo, nós temos que analisar tudo isso, né? Ele, em existências passadas, ele foi lá um ser terrível. Ele lesou horrivelmente, barbaramente. De uma forma, ele foi um ser assim, muito terrível. Então, ele angariou um número inimaginável de obsessores. Obsessores, os quais, pessoas, seres, os quais ele prejudicou. Então, ele está ligado, fluidicamente, ele está ligado àqueles obsessores. Então, quando ele está no corpo físico lúcido, que não está em crise, é porque aqueles obsessores estão um pouco distante dele. 20 metros, 50 metros, 100 metros. Mas, quando aqueles obsessores aproximam-se do corpo físico dele, o sistema de defesa do corpo físico, neurológico, a imunologia física, o sistema nervoso, o sistema endócrino, todos, pelo fato dele estar ligado àqueles obsessores, esse corpo físico, esse corpo molecular, sentindo a presença desse corpo estranho, porque não deixa de ser um corpo estranho negativo, então o sistema de defesa imunológico do paciente epiléptico entra em choque. Entra em choque. É como se fosse, ele se retrai para poder se defender daqueles fluidos negativos. É onde o paciente epiléptico, é epiléptico mesmo, ele começa a convulsionar, né? Aí veio o termo convulsionários também, né? Não é só lá na França, não. Tem também relacionado aos pacientes. Então ele começa aquelas convulsões, aquelas crises de convulsão, onde ele cai, ele desmaia, ele começa, né, aquelas convulsão, você sabe. E esses pacientes precisam ser assistidos por psiquiatras, porque os psiquiatras, eles prescrevem medicamentos que aquelas crises, elas vão abrandando-se conforme o sistema neurológico e o sistema emocional e psicológico, sistema nervoso, sistema endócrino, passa a reagir de uma outra forma, com outras substâncias medicamentosas. E aí é onde entra também, né, que as pessoas, muitos não têm conhecimento, mas ajuda muito, o passe, a água fluidificada, né? Tem pessoas epilépticas, com epilepsia, que ela pode melhorar de 100%, ela pode melhorar até uns 90%, se ela segue corretamente os tratamentos psiquiátricos, né? E também intercalando-se com os passes, água fluidificada nas casas espíritas, né? Ouvindo palestras,
mudança de hábito, comportamento, de atitude, mudança de caráter, mudança de moral e tudo mais. Melhora uns 90% em 100%. Porque a melhora dele ajuda na melhora dos espíritos também, porque os espíritos veem que ele está buscando uma melhora. Então, conforme ele busca a melhora, se os espíritos não quiserem se melhorar, mas pelo menos eles perdem aquela sintonia. Aí aqui está os das trevas obsessores, enquanto aqui está ele em cima, perde as vibrações. Agora, se ele não opta por todas essas transformações, continua sendo o mesmo nível. Aí a pessoa vai naquela situação até desencarnar mediante uma crise epiléptica assim mais aguda, mais profunda, né? Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas não está falando de catalepsia? Nós estamos tratando, por isso nós estamos tratando de catalepsia, nós estamos tratando já de ressurreição, por isso não espere entender 2, 3, 4, 5 vídeos, porque isso não vai ser assim não, isso vai demorar muito. Olha, isso aqui vai virar mais de 10, 20, 30 vídeos para as pessoas começarem a entender o que nós estamos dizendo aqui, usando essa psicologia que nós estamos usando aqui. Por isso nós estamos tratando de catalepsia, epilepsia, letargia, ressurreição e tudo mais. Vamos para o próximo vídeo.